Irmãos, para nossa edificação na pregação da palavra, vamos ler Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Vamos ler com toda atenção a palavra de Deus que nos diz assim: No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então, o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e seus cavaleiros. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai do céu, tem misericórdia de nós, mais uma vez nós te pedimos. Nós te agradecemos por ter preparado o nosso coração até aqui para ouvir a tua palavra. E então, ó Deus, faz com que isto que nós acabamos de ler, que é a tua santa palavra, de fato, ó Deus, se torne alimento espiritual para todos nós neste momento. Quebranta os corações, confronta, ó Deus, aqueles que precisam, consola, Senhor, os abatidos e reaviva o teu povo, para que estejamos sempre fortalecidos e guardados em ti. Em nome de Jesus, amém. Você já deve ter passado por pelo menos uma destas situações. Depois de ter alguma dificuldade e ou deixar alguma coisa cair, ou cair com algumas pessoas perto, alguém chegar perto de você e perguntar: quer ajuda? Agora já foi. Ou, em outra situação, você está repleto de coisas, ou tentando carregar, ou segurando alguma coisa, e aí olhando para alguma pessoa, no sentido de dando sinal, e aí depois você termina aquela ação, olha para a pessoa e fala assim: por que você não me ajudou? E a pessoa diz: eu estava esperando você pedir. Eu não sei se você já passou por uma dessas situações. Em casa que tem criança pequena, isso acontece assim toda semana. Mas é curioso entender que a nossa mente demora a trabalhar às vezes, ou para oferecer ajuda, ou para pedir ajuda. Eu não sei se você fica travado às vezes. Agora, pegue isso e aplique a sua vida com Deus. Já reparou que só vai a Deus quando a coisa já estourou? Só que ele não é parecido com estes dois primeiros exemplos que eu dei. Porque o nosso Deus não fica esperando para ajudar. Ele não espera para intervir. Ele age. E quando nós clamamos, ele também age. É muito curioso ver como nós nos portamos assim também com Deus.
O que tudo isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler é porque esse texto tem uma pergunta muito curiosa. É muito interessante. E é desta pergunta que nós vamos extrair a principal lição de hoje. Mas nós precisamos lidar com esta narrativa. E esta narrativa nos mostra... Narrativa tudo bem, né? Nós estamos num tempo que narrativa tem outra conotação, né? Narrativa o texto aqui, tá bom? Nós precisamos lidar com esta narrativa. E o tema central dessa narrativa nos chama a viver no mundo como cidadãos dos céus. E é isso que nós vamos ser chamados a fazer de novo e de novo, mas em especial a partir desta semana que começa hoje. Nós somos cidadãos dos céus, ou pelo menos aqueles que foram alcançados pelo Senhor, em transformação de coração. Só que nós vivemos no mundo. E como é que conjuga estas coisas? Muito tempo atrás, a tentativa foi rompimento. Não vamos viver no mundo, isso aqui não é o nosso lugar. Vamos morar longe, o mais difícil de alcançar as coisas do mundo. A tentativa mais recente e talvez mais catastrófica é: vamos entrar no mundo, vamos contextualizar, vamos construir pontes. E aí estamos com alguns problemas. Como equilibrar isso? Com a sabedoria das Escrituras. E é para isso que eu queria chamar a sua atenção. Nós temos um registro do próprio Neemias, semelhante àquele outro que a gente trabalhou alguns domingos atrás aqui. Ele mesmo faz este registro, um testemunho de como ele estava. Vivendo no mundo como cidadãos nos céus, nós temos duas coisas a considerar. A primeira delas está entre o verso 1 e o verso 6. Vivendo no mundo como cidadãos dos céus, preste atenção, o Senhor nos conforta quando as tristezas nos abatem. Isso é importante, que a gente às vezes fica meio tristinho. E esse mundo traz tristeza. Então, vivendo neste mundo, o Senhor nos conforta quando as tristezas nos abatem. E a segunda coisa que eu queria destacar está entre o verso 7 e o verso 9. Vivendo no mundo como cidadãos dos céus, o Senhor nos supre quando estamos necessitados. Do verso 7 ao verso 9. Então vamos aprender e relembrar que quando estamos neste mundo, mas com a cabeça ou o coração de cidadãos dos céus, nós podemos contar com o auxílio do Senhor sempre, nos confortando e também nos suprindo. O texto nos mostra este registro, mas o contexto bem imediato, você precisa se lembrar, Neemias é um líder levantado pelo próprio Deus para conduzir parte do povo que está voltando do exílio. O capítulo 1 de Neemias, bem como muitas coisas do livro de Esdras, vai nos mostrar o decreto de Ciro, um rei ímpio, mas era o rei dominante. O Império Persa dominava o mundo naquela época. E o Senhor o levantou. No livro de Isaías, Deus vai falar que Ciro é o escolhido dele. Um ímpio sendo escolhido para ser o libertador, porque ele ia anotar o decreto de libertação. E foi assim que aconteceu. Então, este povo de Israel, totalmente moldado pelas transformações que todo aquele exílio causou neles e no coração deles e na família deles, agora eles estão vendo o cumprimento desta promessa na vida deles. Eles podem voltar. Só que eles voltam e a cidade está destruída. O templo aqui já está reconstruído, mas as muralhas da cidade estão destruídas. E há muita tristeza daqueles que foram jovens para o cativeiro e agora já no fim da sua vida estão voltando livres. Eles não reconhecem mais a cidade de onde eles saíram, porque ela não existe mais. Ela está destruída. Este, portanto, é um contexto mais imediato. Mas desde o momento em que Deus despertou o coração de Neemias para que esta obra de reconstrução fosse feita, inimigos se levantaram para confrontar e para desanimar.
porque desanimaram o povo, porque era impossível para estes inimigos que alguém procurasse o bem dos hebreus. Você não pode ficar distraído nessa mensagem. Não porque sou eu que estou pregando e depois eu vou te cobrar, não é por isso. Mas é que assim, tem muita relação com a nossa vida com Deus. E tem muita relação com a nossa vida hoje. Nós vivemos num mundo destruído pelo pecado. Nós vivemos em muitos países e municípios em que os seus governos são governos de pessoas ímpias, que adoram falsos deuses. E nós estamos aqui como crentes, tentando lutar a fé cristã, batalhar a fé cristã. E às vezes a gente se distrai, tentando lutar com as armas ímpias para resolver problemas espirituais. Ou tantas outras vezes nós nos esquecemos de que a nossa cabeça é outra mesmo. Nós temos que pensar diferente. Nós temos que guiar a nossa família e a nossa vida de forma diferente. O nosso emprego, os nossos propósitos de coração são outros, porque nós não somos daqui. Agora volte e veja o exemplo de Neemias. Ele está debaixo de um governo ímpio. Ele está voltando para a cidade dele, mas não tem mais um rei hebreu. O rei continua sendo o persa. Como é que faz? E aí esse texto vai nos ensinar lições maravilhosas. Veja que Neemias aparece no versículo 1 do capítulo 2, dizendo que ele era copeiro do rei, já era o 20º ano do rei Artaxerxes. E é uma dinastia bem longa dos Xerxes aqui. É uma dinastia bastante longa. E então ele já no 20º ano está como copeiro. Você vai procurar na internet, eu já falei disso da outra vez que eu preguei em Neemias aqui. Você vai achar um monte de explicação para Neemias e para ele ser o copeiro, tá bom? Mas copeiro, nesse texto, é alguém que é responsável. Vou ser bem concreto, eu não gosto, mas tudo bem. É o que segura o copo. É o copeiro. Ele era responsável por servir a bebida para o rei. É só isso. Por que eu estou enfatizando? Porque se você, que é curioso, depois for na internet, você vai ver lá, Neemias era isso. Neemias era um assessor especial. Não, Neemias era o copeiro. O segurador de copo. Tá bom? Só que isso era importante, porque ele sempre estava na presença do rei. Agora, olha que interessante. Diz o versículo de número 1 que ele nunca esteve triste na presença do rei. E não dava. Porque ele sempre aparecia nos momentos em que o rei ia tomar vinho. E diferentemente dos brasileiros, para estas culturas orientais, está ligada à festa e a um deleite para o coração. Era um momento de banquete. Tudo bem que para as nações pagãs, eles até se parecem com os brasileiros em tempo de carnaval. Mas ainda assim, você precisa regular a sua cabeça para imaginar isso aqui. Neemias sempre esteve ok nas festas. Ele não poderia estar triste. Você já foi em festa de aniversário e a pessoa não queria estar ali. É ruim. Festa de aniversário, aí você senta aí, como é que tá, irmão? Aí você começa a consolar o irmão. Você nem consegue comer o bolo. Fica tão triste com a história do irmão que você quer ir embora. Só que teve um dia que isso aconteceu na vida de Neemias. O versículo de número 2 disse que teve um dia que não deu. Ele tentou, mas não deu. Ele se apresenta ao rei para fazer o seu serviço, mas ele estava triste. E o rei Artaxerxes tem uma finesse impressionante, mais do que muitos cristãos hoje em dia, para saber que quando a gente não está doente, mas está com o rosto caído, só tem uma fonte de tristeza: o coração. E aí ele diz: Neemias, você não está doente. Só pode ser tristeza do coração. E aí Neemias começa a abrir o coração para ele e diz no versículo de número 3, como é que eu não estaria assim?
Eu soube que a cidade dos meus pais está destruída. Eu soube que onde está a minha vida, a minha história, está tudo bagunçado. De novo, para nós brasileiros e para o nosso contexto de Balneário Camboriú, talvez nós não tenhamos tanta saudade da nossa terra assim. Mas neste momento era algo diferente. Era a terra prometida, lembra? Terra que mana leite e mel. Foi a promessa. Destruída. E então ele fica extremamente entristecido. Lembra da minha ilustração do início, na introdução? Que é a ajuda? Olha só o rei, versículo de número 4. Neemias, o que você quer? Olha de novo. Neemias, o que você me pede agora? Está ali, na sua mão. O que você quer? E aí Neemias não abre a boca a falar o que ele queria. O que ele fez, irmão? Ele orou. E só depois ele respondeu. Então, aqui, você já precisa compreender que nós estamos num mundo, mas nós precisamos viver como cidadãos dos céus. É muito provável que durante esta semana você tenha diante de si uma oportunidade inesperada, ou a resposta que estava sendo esperada em outro caso, que vai responder esta pergunta aqui: o que você quer? Às vezes você está esperando um emprego. Às vezes você está esperando o resultado de um exame. Nós estamos esperando o resultado de exame lá. Não sai nunca. Já faz uns 15 dias. Estamos esperando. E aí essa pergunta vai se apresentar. O que você quer? Irmão, não saia falando. Você está aqui neste mundo que vai apresentar a demanda para você, que você talvez esteja esperando, mas você é um cidadão dos céus. Então, quando a oportunidade aparecer para você, vai ao Senhor. Faz igual Neemias. Eu orei e respondi, disse Neemias. De novo, olha para o texto para você ver isso claramente. Eu orei ao Deus dos céus e, versículo 5, respondi ao rei. As duas ações estão ligadas. E é assim que nós começamos a desenvolver esta vida de não dupla cidadania. Nós temos uma só, mas o nosso lugar de vivência não é a terra prometida. E Neemias não estava na terra prometida, ele estava lá na sede do reino. Mas ainda assim ele não se esqueceu de que ele era filho do Deus dos céus. A palavra que aparece aí para você, com todas as letras maiúsculas, a partir de então, é a presença do Deus de Iavé. Iavé é o Deus da aliança, e embora apareça aqui a expressão Deus dos céus, esta expressão está categorizada aqui por causa do contexto histórico. Numa nação ímpia, de vários deuses. Vocês se lembram como no tempo já de Daniel, o Deus Iavé ficou conhecido? O Deus dos céus. O Artaxerxes sabia para quem ele estava pedindo. É a história do povo, é a linhagem do povo, é a declaração de fé daquele povo. Orei e respondi. E aí ele disse: quero voltar para casa. Quero voltar para a cidade e quero reconstruir. Veja aí o versículo de número 5. E então, o versículo 6 vem ao encontro do primeiro destaque que eu fiz. O rei perguntou, quando? E era festa. Por quê? Porque a rainha está na presença dele. Lembra daquele problema com a Vasti? Entrou na presença do rei sem autorização e depois também não entrou quando o rei mandou, lembra disso? Aqui ela está autorizada a estar. E geralmente era em momentos de festa. Então está tudo combinandinho no texto. Veja então que eu tento imaginar a cena, né? Meio que o rei ouve Neemias falar,
olha para a esposa, né? O que eu falo agora? E aí ele diz: quanto vai durar a tua ausência e quando você vai voltar? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Meus irmãos, nós vivemos neste mundo como cidadãos nos céus. E quando nós vivemos assim, o Senhor nos conforta quando as tristezas nos abatem. Neemias estava triste. E aí foi dada a oportunidade dele falar assim: o que é que está acontecendo? E antes dele falar, ele ora: Senhor, me ajuda. E aí ele começa a falar: minha cidade, queria voltar, queria ajudar. E o rei fala: vai lá. Vai, mas volta. E certamente o coração de Neemias foi consolado. Você precisa entender isso. Nós buscamos erroneamente conforto e consolação nas coisas do mundo. E é uma frase bem genérica, porque a gente faz isso de forma genérica. Experimenta cortar um conforto seu. Eu ia chamar de vício. É isso mesmo. Experimenta cortar um vício seu. Um chocolate, um esporte. Experimenta cortar. Como você já vai ficar abalado? Vai ficar transtornado. Como alguém que tem que tirar o açúcar e naquela primeira semana, ele está até com bruxismo. Nós buscamos conforto e consolo nas coisas que estão no mundo muitas vezes. E nós não seremos consolados por estas coisas. Porque nós só temos um Consolador, que é o nosso Deus triuno. Quando Cristo veio, ele disse: eu vou para que o Espírito venha. Eu não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar o outro Consolador. Uma vez que Deus já havia consolado o seu povo, Simeão disse isso, com a chegada do Messias. Nós temos o Deus de toda consolação e Ele nos conforta quando nós estamos tristes. Então, nesta semana, você terá desafios. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor. Ontem a gente estava na reunião do presbitério. O Tiago falou assim: pastor, o senhor gosta de dar exemplo, né? Eu vou usar aquele. Não hoje. Então, vou dar mais um aqui. Ontem a gente estava na reunião do presbitério, saímos para almoçar ali no intervalo. E aí eu sentei com o presbítero e o presbítero está falando assim: pastor, essas coisas de casa que perde, né? O assunto era: as crianças perdem coisas. E aí tá lá, perdeu a coisa, tá, e ninguém achou, aí a casa já vai mudando, o clima, né? Nuvens já começam a entrar na casa, já se ouve um ou outro trovão, né? Mas tá tudo bem. E ninguém acha. Aí ele falou assim: pastor, aí eu entrei para resolver. Porque eu já vi que o negócio estava ruim. Só que aí eu me escondi, ele falou. Eu fui me esconder lá na lavanderia e falei assim: ô Senhor, mostra pra gente onde está. E aí acharam. Parece um exemplo tão caricato. Mas por que não é assim? Geralmente, nestes exemplos de perda de coisas, a gente fica irritado. Se é cartão de banco, a gente já liga para o banco bloqueando tudo e estava debaixo do sofá, por exemplo. Por que não? O Senhor nos conforta das nossas tristezas. Quaisquer desafios que nós tenhamos nesta semana, antes de botar a mão para fazer alguma coisa, antes de ligar o motor para fazer alguma coisa, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, que é galardoador daqueles que o buscam. Diz Hebreus capítulo 11, verso 6. Só que este mesmo versículo diz
que sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra disso? Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. E deve crer que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos neste mundo, irmãos, e o negócio está difícil. Talvez você já tenha sido traído nesta semana em pensar quem será o próximo anticristo. Pelo menos 2 lançaram essa semana, né? Ah, não, é aquele negócio lá de inteligência. Não, é um governante tal. É isso aí. Se a nossa esperança está nas coisas desta terra, diz 1 Coríntios 15, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós estamos neste mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. E quando nós vivemos assim, o Senhor nos conforta quando as tristezas nos abatem. Mas o Senhor também supre as nossas necessidades. E veja aqui no versículo de número 7, bem que esse sermão podia ser um sermão pragmático de a oração de Neemias. Seria boa essa, né? A oração de Neemias, que ela é frutífera. As coisas vão acontecendo. Mas não é isso, você já entendeu. Veja que o versículo 7. O rei disse que ele podia ir embora e depois voltar. Tinha um tempo determinado. Mas o rei acrescentou e disse. Ele disse ao rei, perdão. Ofereceu a mão, ele pediu o braço. Por quê? Porque ele orou antes. Lembra? Falou assim, vou pedir. Se parece bem ao rei, me dê cartas para que eu possa sair daqui e chegar em Judá. Qual é esta ideia? Você se lembra muito bem desse contexto histórico. Embora livres, os judeus estavam debaixo do domínio persa, já nesta época. Então, todo o território era domínio persa. Havia pedágios. E eles deveriam pagar esses tributos. Estas cartas são cartas eu ia falar o nome, não pode, né? Que está gravando. Mas são cartas de passe livre. Ele estava desobrigado a pagar todos aqueles tributos. E então ele pediu mais. Eu posso voltar? Eu vou conseguir ir livremente, mas quando eu chegar lá, peço que o Senhor me dê madeira. Veja aí o versículo de número 8. E qual é a resposta, irmãos? Versículo de número 8, o finzinho. O rei me deu. Por quê? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. E aí ele foi, versículo 9. Foi aos governadores, entregou as cartas e passou. Só que o rei fez mais. O rei mandou com ele oficiais do exército e cavaleiros. Sim, o nosso Deus é um Deus de grandes maravilhas. Nosso Deus é um Deus que nos dá grandes riquezas. E é muito curioso ver isso no texto. Nós estamos vendo um homem que é um servo, que estava triste, e agora ele vai voltar para a terra dele com batedores do exército e com oficiais do rei. Tenta imaginar a cena de Neemias chegando. O Senhor faz tudo completo. Todas as coisas que eram necessárias. Quem está recebendo Neemias nessas paradas, está vendo que Neemias não está indo sozinho. Ele está indo a mando do rei. Então ele vai passar. É o rei que está autorizando a obra. Tanto é que aquele texto que a gente estudou recentemente vai dizer que uma das intrigas que tentaram fazer era voltar lá para o rei e falar assim, ó, o Neemias quer se fazer rei deles. Lembra disso? Porque ele chegou na pompa mesmo. O rei fez isso. Mas por que o rei fez? Porque a boa mão do Deus de Neemias era com Neemias. Então, você e eu precisamos tomar este pensamento
e ser confrontados com este ensino da palavra de Deus. Nós estamos neste mundo que tem muita coisa boa, muita coisa deleitosa, porque foi o Senhor Deus que fez e demonstra o caráter do Senhor nessas coisas maravilhosas, mas que também tem muita coisa que o pecado destruiu. E aí nós não conseguimos mais agir bem, porque o nosso coração está cheio de pecado. Então a gente pega a coisa boa e faz virar pecado. É sempre assim. E todo dia você vê uma manchete na TV, ou no jornal, ou no seu celular, de gente pegando coisa boa que Deus fez e virando pecado. Mas ainda assim, o Senhor Deus nos deixou aqui. A pedido, inclusive, do Filho, nos dizendo na sua palavra em João 17, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O exemplo de Neemias é um desses exemplos. A sua vida é um desses exemplos de como Deus te livra do mal. Quando nós estamos vivendo neste mundo, como cidadãos dos céus, o Senhor supre quando nós estamos necessitados. Neemias recebeu tudo e muito mais do que ele pediu, ou pensou. Lembra de um texto? E ainda assim, ele recebeu estas coisas e conseguiu concluir a obra. Porque o Senhor estava com Neemias. E quando a oportunidade apareceu, antes dele responder a pergunta, ele orou. E o Senhor respondeu. Ele busca ao Senhor e o Senhor responde. Abrindo portas que ninguém fecha, fechando portas que ninguém abrirá. Nós não somos deste lugar aqui. Nós precisamos compreender estas coisas. Mas há algumas implicações deste texto para nós. E você precisa estar atento, se é que na sua teologia bíblica você ainda não reparou estas coisas. O primeiro destaque que eu queria fazer é que, vendo o exemplo de Neemias, nós devemos nos lembrar de Cristo Jesus. Porque quando Cristo estava em tristeza, ele nos dá a direção para também resolver as nossas angústias e as nossas tristezas. Ele nos ensinou a buscar o Pai e pedir, sabendo que quando nós pedimos em nome de Cristo, nós vamos receber segundo a vontade do Pai. O Senhor Jesus nos ensina que nós também somos confortados em nossas tristezas pelo Pai na sua própria vida. No Monte do Getsemane, ele foi confortado. Ainda que soubesse que o cálice da ira do Pai seria derramado sobre ele. Mas aquela angústia profunda passou depois que ele orou, e você não vê mais aquele registro de angústia naquelas questões. Quando ele termina de orar, você tem um registro. Ele se levanta, vai aos discípulos e diz, levantai-vos, eis que o traidor se aproxima. E foi para a cruz. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos buscar o Pai. O grande problema é que nós não vamos primeiramente a Deus. Ou quando vamos, nós pedimos com dúvida. E aí você precisa se lembrar de Tiago, que diz assim, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, às vezes, para gastar nas concupiscências de vocês, mas muitas vezes porque você pede duvidando. No capítulo 1 ele vai falar isso ali, Tiago, vai falar sobre o pedidos por sabedoria. Quem precisa de sabedoria, peça que Deus dá liberalmente, mas peça sem duvidar, porque quem duvida é o quê, irmãos? Lembra de Tiago? Homem de ânimo dobre. A palavra que aparece ali é duas almas. É como se fosse um bipolar espiritual. Não duvide. Nós somos ensinados pelo Senhor Jesus. A segunda coisa que nos faz lembrar do Senhor Jesus nesse texto é que, além de sermos
consolados em nossas angústias, nós também somos supridos em nossas necessidades. Jesus nos ensina no seu ministério que isso de fato acontece. Ele multiplicou 2 vezes alimento. Mas muito tempo antes disso, depois de estar angustiado, sofrendo tentações, tanto Mateus capítulo 4, quanto todos os relatos dos evangelhos em relação à tentação, dizem que após vencer Satanás, ele foi servido. Porque ele ficou muito tempo de jejum. Ele também foi suprido. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus nos ensina na sua própria vida que em Cristo nós também temos as nossas necessidades supridas, mesmo vivendo neste mundo. E muitas vezes estas nossas necessidades são materiais, com coisas deste mundo, e o Senhor, que é dono do mundo, nos dá das coisas que ele criou. O Senhor supre as nossas necessidades. Mas há uma terceira implicação. E aí eu vou caminhando para o fim. Esse texto de Neemias aqui tem muito a ver com a gente. Nós estamos num lugar que não é nosso, num lugar que está totalmente quebrado. Mas o Senhor nos chama e nos dá todo o recurso necessário para trabalhar aqui. Até que tudo esteja pronto. O trabalho de Neemias, pelo menos da reconstrução, acabou quando o muro ficou pronto. Depois ele teve muito trabalho. Leia na sua casa o capítulo 13, você vai ver que ele teve muito mais trabalho do que construir um muro. Mas ainda assim, o trabalho de Neemias acabou. A cidade foi edificada. E se nós precisamos seguir o exemplo de Neemias, como essa história alcança a nossa? Lembre-se que eu e você fomos chamados por Deus e habilitados a fazer uma obra do Senhor enquanto Ele não volta. Nós estamos como edificadores aqui deste lugar. Num mundo que está quebrado, que está com portas queimadas, muros destruídos, e que às vezes traz para nós grande tristeza e lágrimas até. Mas o Senhor nos deixou aqui como construtores do reino que é dele e nos dá todo o trabalho necessário e as ferramentas necessárias. Uma das últimas palavras registradas nos evangelhos para os seus discípulos foi: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos, ensinem eles a guardar as coisas que eu tenho ensinado. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Nós estamos aqui nessa história e precisamos trabalhar como Neemias, nas frentes de trabalho que o Senhor Deus nos dá. E aqui eu não estou falando mais só da igreja, mas onde quer que nós estejamos. Nós somos cidadãos dos céus e precisamos honrar o reino dos céus aqui, sabendo que tudo que nós precisamos o Senhor nos dará. E que quando nós estivermos entristecidos, o Senhor nos consolará. E esta obra vai acabar, irmãos. Assim como a obra do templo acabou. E do muro também acabou. Quando é que isso vai acabar? Quando Cristo voltar. E aí, então, nós descansaremos do trabalho das nossas mãos. E estaremos seguros numa grande cidade ilustrada em Apocalipse, bem edificada, com medidas muito bem definidas, diz ali, mas um lugar onde o mal não existirá. O pecado e o inferno também não. E nós estaremos com acesso livre à árvore da vida, como vencedores, não pelos méritos de Cristo, mas não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo.
o fiel e verdadeiro, o vencedor. Que eu e você sejamos consolados e confrontados e animados com esta verdade do texto bíblico. Então, duas aplicações. Primeira, peça sempre ao Senhor em primeiro lugar. Pastor, tem coisa que não dá tempo de resolver. Assim, é rápido. O senhor não conhece o meu serviço. É rápido. Tem que ser na hora. Vai. Você fica 3 minutos sem responder o WhatsApp. Você poderia usar 1 minuto e meio para falar assim, Senhor, me ajuda a responder essa mensagem. E aqui eu não estou falando do pastor, não. Porque o pastor demora 1 dia e meio para responder. Então não me enquadro nessa questão aqui. E tem gente que eu nem respondi ainda. Certo, Jonathan? Mas eu respondi, você viu que tá aí. Peça sempre ao Senhor em primeiro lugar. Pastor, eu não vou gastar o tempo de Deus pedindo para Ele fazer funcionar a tomada que está com mau contato. Então vai, bobo. Não vai lá. Ou toma choque, ou queima o equipamento, ou vai ficar lá pendurado. Até queimar. Aí quando queimar, aí você vai gastar mais dinheiro. Entendeu? Aí você já, quando queimou aqui, você já está praguejando. É lógico, porque lá no primeiro passo você já se distanciou do Senhor. Peça sempre em primeiro lugar ao Senhor. Segunda coisa, peça ajuda. Pediu ao Senhor, pede ajuda. É ruim pedir ajuda. E nem todo dia a gente vai ter uma oportunidade como essa de Neemias. De chegar, a pessoa identificar o que está acontecendo. O que você precisa? Nem todo dia vai ser assim. Mas se nós estamos precisando, a gente tem que pedir. Primeiramente e sempre ao Senhor. E depois, peça ajuda. Neemias teve todo este sucesso. Porque diz o verso 9. 8. Porque a boa mão de Deus era com ele. Eu não sei quais são as questões que esta mensagem afetaram você, que alcançaram o seu coração. Deus é quem sabe, porque é Ele quem está fazendo esta mensagem frutificar. Mas saiba que você vive num mundo caído, quebrado, como diz o pastor Tarcísio. O pastor Tarcísio ainda gosta de falar assim, a gente está sempre com o pé na lama. E é verdade. Mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. E quando a gente vive com essa mentalidade, o Senhor nos conforta quando as tristezas nos abatem. E o Senhor nos supre quando nós necessitamos. Que você seja animado com esta mensagem e que você seja fiel ao Senhor nosso Deus. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Receber a bênção, encerrando assim o culto desta manhã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está bem perto do teu povo e perto daqueles que te buscam ansiosamente. Obrigado por transformar o nosso coração e nos fazer teus filhos, com a promessa e já a garantia de cumprimento da promessa, que nós herdaremos um reino edificado pelo Senhor, glorioso, sem pecado. Enquanto aguardamos, ó Deus, a consumação destas coisas, suplicamos a Ti que o Senhor nos auxilie. Nos auxilie, ó Deus, nas nossas tristezas. Nos auxilie, Senhor, nas nossas necessidades. Mas também derrama sobre nós a Tua sabedoria, para que estejamos muito bem aptos a ler tempos e épocas, a partir da Tua palavra,
e que estejamos sempre prontos a buscar o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso todo-poderoso Deus. E que assim nós vejamos e possamos testemunhar que a tua boa mão é sempre conosco. Ajuda-nos, ó Deus, e dobra os nossos corações, para que busquemos a ti em primeiro lugar. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.